noite, Pastor Diogo, amém? Dê umas salvas de palmas ao Senhor. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou esse irmão aí do lado? Já deu um shalom colgate para ele? Glória a Deus, aleluia. Fala assim com ele: a sua presença é importante aqui, porque Deus te convocou para esse dia. Às vezes a gente fica olhando assim, aquela palavra que diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Na verdade, todos são chamados. Agora, quando nós falamos de escolha, nós falamos de seleção. Nós falamos de pessoas que não ficaram à margem das suas emoções. Que o que mais pega essa geração é porque eles andam à margem da geração deles. De acordo com aquilo que eles estão sentindo, eles conseguem dar resposta. E quando Paulo diz para nós prestarmos um culto racional para Deus, está falando sobre a gente conseguir dividir as nossas emoções e aquilo que é importante de fato. Não é sobre nós fazermos só aquilo que gostamos, ou acerca de fazermos aquilo que estamos sentindo. Mas não é sobre eu ser motivado a fazer algo, mas é sobre eu me disciplinar para aquilo. Porque os disciplinados são aqueles que, independente das suas emoções, eles precisam de um resultado. Mas os motivacionados não. Enquanto tiver motivação, eles estão fazendo. Mas no dia que a motivação se acaba, certamente eles pararão. E nós precisamos entender esses dias se a cruz de Jesus não é suficiente para nos motivar. Se o encontro com Jesus não é suficiente para nós mantermos a nossa disciplina e o nosso amor como um fogo principal em nosso peito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. O capítulo é de número 1. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Isaías 1, o verso é a partir do número 2. Glória a Deus, aleluias. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Diz assim: ouve, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahvé, o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. Tem alguém revoltado contra Deus aqui nessa noite? Tem alguém que consegue fazer uma autoanálise e fala: Senhor, eu não tenho concordado contigo nos últimos dias? É necessário nós termos esse senso de realidade dentro de nós. Porque o povo de Israel, eles achavam que não estavam revoltados contra Deus. Porque emocionalmente falando, eles amavam a Deus. Mas quando falava do espiritual, quando falavam daquilo que realmente é necessário, eles estavam mortos. Eles estavam desconectados. Afinal, é falada uma frase muito conhecida em nosso meio. Quando nós perguntamos assim: você ama a Deus? Ele fala: eu amo de todo o meu coração, para mim Deus é tudo. Mas não são palavras que alimentam ou que representam aquilo de fato que você ama. São atitudes. Uma mãe, quando tem um filho, ela não fala: eu amo meu filho, mas hoje eu estou um tanto preguiçosa para poder acordar e amamentá-lo.
Não, ela sabe que o amor não é ele falar para o meu filho, eu te amo, mas é a ação de amamentar, é a ação de alimentar. O pai não tem como ele dizer, eu amo meu filho, mas hoje eu estou cansado e eu não vou trabalhar. Não, ele sabe que é importante, então o amor é uma ação. Ele não vai chegar ao patrão dele e falar, olha, essa semana eu quero que você me tire do meu trabalho porque eu estou muito cansado. Não, ele tem medo, ele tem responsabilidade, ele ama os filhos. Então é acerca de que você ama realmente. Às vezes você está revoltado, na sua emoção você diz que você ama a Deus, mas com as suas ações você é um revoltado. Amém? O verso 2 diz, o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costumava depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. Vamos mudar esse Israel para a igreja não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza. Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos? Vós que perseverais no pecado, porque insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Quando você resolve não amar Deus, você sofre. Quando você resolve não amar Deus e viver os seus próprios dias, você entra em uma depressão. Você entra em um estado de amargura de alma. E tudo que você quer é que um pastor ponha a mão sobre você. Tudo que você quer é que um profeta libere uma profecia sobre as suas emoções, é aquilo que você quer, é aquilo que você deseja. Quando na verdade o Deus Todo-Poderoso, o grandíssimo de Israel, Ele está dizendo, filho, eu chamei você para relacionamento. Eu chamei você para comunhão. Eu chamei você para dar poder. Eu chamei você para ser filho. Eu chamei você para ser príncipe. Eu chamei você para ter autoridade. Eu chamei você para ter poder. Não para ser um servo perdido nas suas próprias emoções e andar como os outros andam. A vossa terra, 7. Verso 6, na verdade. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe, nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade, e diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio ao vinhedo arrasado, foi abandonada a filha de Sião. A cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verdura, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, o Senhor dos exércitos, nos deixando alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e Gomorra, destruídos como Gomorra. Quero que você entenda nessa noite. Aonde está o seu coração de fato? Pode colocar a Bíblia no teu assento? Ore por você nesse momento. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo de fato com você. Talvez você não esteja entendendo o que o Senhor Ele quer de fato e você acha que é só sobre uma fase. Você acha que é só sobre uma situação. Mas o Senhor Ele se move pela eternidade. O Senhor, Ele é atemporal. O Senhor, Ele não tem um dia que Ele nasceu e o dia que Ele vai morrer. Não. De eternidade a eternidade. O Senhor se movimenta na eternidade. Ele te colocou em um período, em um processo seletivo nessa terra, dizendo que há uma possibilidade de você estar nele, dizendo que Ele não te abandonou, dizendo que Ele estaria com você todos os dias, dizendo que Ele te chama para relacionamento. Deus, nessa noite eu te apresento cada um desses que estão aqui, Pai. E aqueles, meu Deus, que vai nos assistir, Pai. Peço que o Teu Espírito esteja presente, Senhor, direcionando o Teu povo, direcionando a Tua casa, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha
com um poder sobrenatural. E acorde, Pai amado, essa nação. E gere calor, gere paixão, gere amor dentro dos corações, ó Pai. Senhor, nós não iremos retroceder, Pai. Nós vamos permanecer e no tempo certo iremos avançar. Porque Tu és merecedor, Senhor, de toda adoração. Fica aqui conosco, nos alinha. Ah, Senhor, refrigere o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua grandiosidade. Dá respostas a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Tem uma medida de Deus para nós. Dá uma respirada aí. Mas fica aqui comigo. Isaías era alguém que ele tinha um conhecimento social. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha um conhecimento político. Ele tinha um conhecimento religioso. Além de tudo isso, ele era um porta-voz de Deus, porque Deus o levantou. Deus ungiu ele em uma época que a geração ela estava completamente fria. Algumas profecias que Isaías libera, ele é dado como um falso profeta. Porque naquela época, quando o profeta falava, as coisas tinham que acontecer quando ele ainda estava em vida. Porém, Isaías profetizou sobre Jesus, e Jesus veio só depois de 700 anos. Isaías, ele profetizou sobre a escravidão na Babilônia, e isso aconteceu após 70 anos. Então Isaías, ele não era levado muito a sério pela relevância do assunto a qual Deus escolheu para ele levar para aquela geração. Mas aqui no capítulo 1 ele inicia falando: vocês não conhecem o seu Deus. Vocês não conhecem o Deus criador dos céus e da terra. Vocês não conhecem o Deus de relacionamento. Vocês não conhecem o Deus poderoso. E ele faz uma analogia comparando o boi que conhece o seu dono e o animal, o jumento que sabe aonde o dono dele coloca todo o alimento. Ele está dizendo: ei, vocês não conhecem quem te criou, você não conhece quem é que colocou vocês na terra. E vocês não sabem também onde que ele colocou o alimento para vocês se alimentarem. É importante nós conhecermos o nosso Deus. A história da igreja, a história de Deus é algo muito poderoso para nós. Só que eu peço nessa noite que você se desvincule, por favor, pelo menos durante 40 minutos no máximo aí, dos seus problemas triviais ou dos seus problemas hoje, dos seus problemas interpessoais, do seu problema financeiro, do seu problema emocional, e você coloque um pouquinho a sua mente na eternidade e dê uma volta de 360 graus nele, que você verá Deus em toda a eternidade. O problema é quando você se escraviza na situação. O problema é quando você se escraviza nas suas emoções. E as nossas emoções, elas são perigosas, porque elas são involuntárias, elas não estão no nosso controle. As emoções, elas vêm e vão. As emoções, elas nos deixam, hora querendo ganhar o mundo, outra hora deixa nós querendo se esconder debaixo de uma cama. Mas quando nós entendemos que no meio disso tudo existe um Deus, e eu não preciso sentir para entender o tamanho do amor dele, eu não preciso sentir para saber se ele está me guardando ou protegendo ou não, isso faz com que eu esteja atento, alerta e pronto para poder respondê-lo. Deus, ele inicia um plano. Ele fala: eu quero trazer meu povo para perto. Eu vou iniciar com um cara chamado Abrão, filho de um idólatra, aquele que nunca tinha ouvido falar de Deus, mas Deus vai procurá-lo. Deus encontra Abraão, entrega uma missão. Sim, Abraão, o pai de Isaac, o avô de Jacó. Jacó, aquele que tinha os seus filhos. E agora Deus olha para aquela nação e diz: Jacó, ele vem de uma boa linhagem. Jacó, Israel, ele teve um encontro comigo. Agora nem mais Jacó é o nome dele. O nome dele é Israel porque ele teve um encontro comigo. E a Bíblia diz sobre o filho da velhice que ele teve, chamado José, que ele amava muito. E ele passa princípios imutáveis para José. O que ele passa para José é algo muito grandioso, até que o dia que Deus olha para aquela nação e fala: eu quero ver como é que essa nação vai lidar morando em outra nação.
Eu quero ver como é que essa nação, eu quero ver como esse projeto igreja vai lidar indo para dentro do Egito. Então Deus libera alguns códigos para José, dizendo como seria um tempo de governo, dizendo como os irmãos deles se prostrariam e o pai e a mãe também se prostrariam. Mas na visão de José era apenas aquela família. Mas Deus estava falando bem assim: José, o mundo se prostrará através desses códigos que eu estou liberando agora. Permaneça, José. Permaneça, José. Permaneça, José, que você vai ver o que vai acontecer. Quando José fala aquilo, a mãe dele, o pai dele olha e fala: você é um menino sonhador. Só que Israel também era um homem sonhador. Israel também sabia que o que Deus escolheu através dele, ele precisava passar aquele legado. E aquele legado estava com José, porque Jacó resolveu escolher José, pelos sinais que ele vinha dando, pela perseverança. Eu quero que você entenda nessa noite: se você persevera de acordo com o que você está vendo, de acordo com o que você está sentindo, ou por causa da promessa. Quando alguém fala assim: não, eu não quero, porque Deus, ele sabe todas as coisas, assim, Deus sabe que você é fraco e prefere não confiar nele do que você está nele. Entenda isso. A matemática de Deus é simples. Para com esse Deus humanista. Deus, ele criou soldados de guerra, de batalha. Deus criou homens e mulheres que têm identidade, não vai retroceder por aquilo que ele está sentindo ou por aquilo que ele está vivendo no tempo temporal. Você tem uma identidade e isso é necessário que você saiba. Agora Deus, ele envia José à frente através das adversidades. Deus envia José para o Egito. Entenda isso. Deus envia José à frente, assim que José fala, tempos depois, quando ele está naquele tempo que ele já está governando, ele fala para os irmãos dele: Deus me enviou à frente. Só que a diferença é que José permaneceu. A diferença é que José estava disposto a fazer tudo aquilo que Deus tinha depositado no coração dele. Eu sou apaixonado pela história de José, principalmente quando chega no capítulo 37 e 38, que a Bíblia diz: e Deus estava com José, 39, e Deus estava com José, mais de 8 vezes. Só no capítulo. Deus apaixonado por José. Independente do território que colocavam José, José prosperava. Se colocava José cultivando, ali José prosperava. Se você parar para olhar o cenário do Egito, de 100% do Egito, 96% do Egito é deserto. Quer dizer que só sobra 4%. Desses 4%, 2% era população e 2% era cultivo. Um lugar totalmente inapropriado, um lugar totalmente impróprio para Deus colocar a igreja dele. Para Deus tirar aquele povo de uma terra que era boa e bonita para aquela época e lançar eles em um deserto de 2% de cultivo. Só que Deus estava falando bem assim: eu gosto de trabalhar com os improváveis. Eu gosto de trabalhar com lugares que parece que não irá dar frutos. Entenda isso. Tem alguém aqui entendendo esse código? Deus coloca José ali. Quando José ele começa a governar, depois dos códigos que Deus libera através dos sonhos, tinha só um rio naquele lugar, chamado Nilo. Aquele rio, ele era idolatrado, porque aquele rio ele só se enchia uma vez por ano. Sim, apenas uma vez por ano, na época de julho, vinha bastante chuva, enxurrada, e ali enchia aquele rio, e aqueles homens faziam pequenos depósitos em lugares separados. Depois eles sofriam para poder se alimentar, porque eles passavam grande parte com fome, porque 20% da população do Egito, ela era composta de quê? Militares, rei, príncipe, de comerciantes e sacerdotes. Os 80% que sobrava tinha que trabalhar no cultivo, e o que sobrava ele se alimentava. Só que quando José ele entra naquele lugar, Deus dá para ele os códigos necessários. Quando chega próximo a julho, ele começa a fazer várias depressões, começa a fazer vários patamares. Nesses patamares ele manda abrir várias cisternas. Filho de quem? De Jacó. Neto de quem? De Isaac. Isaac fazia o quê? Abria poços, liberou o legado, liberou os códigos. Meu filho, meu neto, é assim que cria poços, é assim que cria,
É assim que abre poços. Você tem que entender os códigos que um dia foi liberado para nós. Entenda. Você tem que entender, você tem que colocar no coração, porque na hora certa você irá usar todos os instrumentos que um dia Deus ele liberou para você. Na medida que ele começa a abrir aqueles poços, quando passa aquele grande dia de seca, o que é que ele faz? Ele começa a usar as águas da cisterna e faz mais cultivo. Ou seja, não é mais agora só em uma época que o povo se alimentava. Porque aquele povo se alimentava durante 3 meses. E os outros 9 meses eles passavam em escassez. Agora era quase o ano todo de cultivo, plantio e colheita. E agora aquele povo começou a se tornar referência. Mas eles olhavam para José e viam alguém altamente apaixonado por Deus. E eles começaram a servir esse Deus de José. José recebe uma autoridade tão grande que ali é mandado com Jacó 70 homens dentro daquele lugar. E eles começam a abrir algo ali, começam a criar, um tipo de igreja que eles adoravam a Deus. Criou ali altares para Deus, aquele povo adorava, os egípcios adoravam a Deus de forma apaixonada. Igreja não é um lugar que você vem para saber se Deus vai dar uma resposta ao seu problema. Igreja é um lugar que você vem adorar a Deus porque você é apaixonado por Ele. E quando você adorar, vem resposta em todas as áreas. Mas esse não é a nossa motivação. Não pode ser. Deus ele é merecedor de adoração. Deus ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Quem é Deus em sua vida? Da onde Ele te tirou? Para onde Ele quer te levar? Desperta, Israel, desperta, igreja. Desperta, alumínio, desperta. Por favor, abre os olhos. Vamos sair da pequenez. Vamos acessar poderes verdadeiros que Deus liberou para nós. Não é sobre eu congregar em uma igreja e eu saber músicas, saber versículos, mas é sobre de mim sair a essência, sair glória, sair unção e sair poder. Eu posso mudar uma nação. Não é sobre eu mudar a minha família. Não é sobre eu mudar o meu modo de eu vestir, ou de falar, ou de eu adquirir alguns bens no meio do percurso, mas é sobre eu tocar em uma nação, é sobre eu liberar códigos necessários para que a minha nação não se perca. É para isso que você foi chamado, irmão. É para isso. Você tem propósito. Você tem propósito. Você tem propósito, entenda isso. Você tem identidade. Você não é... Eu gosto de falar isso, porque isso um dia me pegou. Você não é resultado de apenas um sexo dos seus pais e você nasceu, não. Você é um espírito enviado dos céus, com um poder específico, com um tempo específico, para um grupo de pessoas específicas. Talvez o sofrimento se tornou as âncoras que te seguraram durante anos, para você não dar a resposta devida. E você está apenas tentando dar uma resposta para um grupo de pessoas específica, para você dizer que você é vencedor. Talvez você está apenas com a sua mente voltada para um grupo de pessoas para dizer que você um dia saiu de um lugar escuro e agora você é alguém consciente. Não. Pessoas vêm e vão. Aqueles que você tenta impressionar hoje, amanhã morrerá, porque é um ciclo da vida. Mas o que você fará vai ecoar na eternidade. Se você usar os poderes devido e correto, não é sobre aprovado ou ser reprovado. É sobre o amor que você tem por Jesus. Ponto final. Ponto final. Acabou. Vamos lá? Só que a Bíblia diz que José morre. A Bíblia diz que Faraó morre. A Bíblia diz que Jacó morre. A Bíblia diz que eles todos morrem. E agora eles são esquecidos. E por ele ser esquecido, aquele povo começa a ficar impressionado com os deuses do Egito. Fica impressionado com a história do bezerro de ouro. Fica apaixonado pelo Deus Ra. Eles achavam que a maior manifestação do Deus dele era através de um rei. Por isso que era Ramassés. Então, agora aquele povo que um dia foi chamado por Deus, agora aquele povo que tinha o DNA de Deus na veia, aquele povo que era da mesma linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, José, agora ele estava apaixonado pelo Egito.
Eles estavam apaixonados pelos deuses do Egito. Eles até ouviam bem longe sobre um Deus de José. Mas eles falavam bem assim: olha, se não fosse o Deus Ra, nós tínhamos morrido naquele tempo de seca. Agora não era mais sobre o Deus de José. Agora não era mais sobre o Yahvé. Agora não era mais sobre o sou que sou. Mas aí vem, toda vez que alguém dá uma resposta para Deus e não vive de acordo ou às margens das suas emoções, Deus levanta. Vamos lá? A Bíblia diz que Deus, ele olha aquele povo hebreu, de alguma maneira eles eram mais fortes, de alguma maneira eles eram mais habilidosos, de alguma maneira eles tinham a sabedoria, uma ampla visão, a fala deles era diferente. Agora aquele rei, olhando toda aquela miséria, eles falam bem assim: olha, é melhor nós matarmos os hebreus, matem os homens hebreus e deixem só as mulheres. Mas existia uma mulher diferenciada, que amava a Deus de maneira apaixonante, chamado Joquebede. A resposta que ela deu a Deus fez com que Deus guardasse o filho dela. E agora o filho dela foi crescendo no meio, recebendo o conhecimento egípcio. Por quê? Porque era necessário, porque ele não podia ser criado como escravo, porque um escravo não pode libertar outro escravo. Entenda isso. Você não pode ser escravo de pecado, porque você não vai conseguir liberar a sua nação, você não vai conseguir libertar os seus familiares. Escravo não liberta escravo. Então Deus falou: eu vou te criar, Moisés, com a mente de príncipe. Você vai ter conhecimento de príncipe, você vai saber lutar como os príncipes, você vai receber a melhor formação possível. Porém a sua mãe Joquebede será sua discipuladora. Porém a sua mãe Joquebede irá ensinar princípios imutáveis para você. Tem alguém aqui comigo? É necessário, é preciso. Até o dia que Deus tem um encontro com Moisés lá na sarça e grita o nome de Moisés. E se apresenta para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Moisés vai lá, libera o código, lembra lá? Faz a transformação do cajado para a serpente. Só que aí Deus começa a dar vários sinais. Deus libera vários sinais até o dia que aquele povo está com o coração tão endurecido. E aí Deus fala bem assim: eu mostrarei para Ra, eu mostrarei para os egípcios que Deus é, que fez toda a terra. Qual foi o Deus que criou o céu, o mar, as águas, criou os pássaros, fez os homens? Esse sou eu, o dono da morte e o dono da vida. A Bíblia diz que Deus, ele liberou um anjo que passou matando todos os primogênitos, e os únicos que sobraram era aqueles que estavam fazendo uma alusão, uma simbologia ao Jesus que salvaria toda a terra. Por quê? Tinha que ser um cordeiro, não quero me ater muito aqui, tinha que ser um cordeiro assim, com todas as características, não podia ser imaculado, tinha que ser comido juntamente com a família, e tinha que melar os umbrais de sangue no símbolo de cruz. Agora aquele povo ficou temeroso. Quem é esse homem? Quem é esse Deus? O Deus dos egípcios, eles são demais. Aí Deus faz toda aquela liberação daquele povo. E Deus cria uma aliança com eles no deserto. Eu não sei se você já fez uma aliança com Deus. Eu não estou falando no simples fato de um dia você ter levantado a mão em uma igreja e dizer: agora eu sou gospel, agora eu sou crente. Mas é sobre você ter entregado o teu coração de fato. E você um dia se sentiu abraçado por Ele. Um dia você ouviu a voz dEle. Um dia Ele gritou seu nome. Um dia você se entregou sem reservas. Um dia você colocou as suas emoções de lado e disse: Senhor, na minha razão, eu sempre te servirei. Não importa o que aconteça, não retrocederei. Filhos é isso. Filhos é aqueles que se encontraram com Ele um dia. Aí a Bíblia diz que Moisés, ele morre. E aí é levantado um homem. Deus, ele levanta Josué. Josué agora começa a viver um novo tempo com aquele povo. Começa a ir para Jericó, começa conquistas. Aquele povo fica apaixonado. Aquele povo fica totalmente contagiado pelo Deus de Josué. Como Josué movimentava as coisas. Como Josué
Ele era tão apaixonado por aquilo que ele fazia. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Josué também morre. Tem alguém aqui entendendo? Quando Josué morre, passa-se um tempo, aquele povo começa a ficar com o coração frio. Aquele povo começa a ficar arrogante. A Bíblia diz depois sobre um templo que tinha um homem, um sacerdote chamado Eli. Ele tinha uns filhos que não era zeloso nem um pouco com as coisas de Deus. Ele não discernia o que era santo e o que era impuro. Eles faziam as coisas do jeito que eles queriam, da maneira que eles queriam. Eles não tinham pudor, não tinham amor, não tinham reverência, não tinham temor. E uma frase muito triste é clamada naquele tempo: ai, Cabode, se foi a glória de Deus. Tudo que aquele povo tinha era tristeza. Mas a Bíblia diz que existia uma mulher com o coração voltado a Deus, que ela um dia falou: Deus, eu preciso de um filho, mas tu precisa de um sacerdote. Eu preciso de um filho, mas tu precisa de um juiz. Eu preciso de um filho, mas tu precisa de um profeta. E eu estou pronto a entregar minha madre para ti. E Deus levanta Samuel. Samuel vem com a reverência, Samuel vem mostrando novamente o que é poder, Samuel vem restabelecendo o reino, Samuel vem levantando altares a Deus. Aquele povo olha e diz: agora vai. Samuel unge um rei chamado Davi. Esse cara também é apaixonado. Esse cara fala sobre templo. Esse cara fala, ele canta canções, ele escreve salmos. Ele é apaixonado, ele quer viver todos os dias no templo, na glória, na casa de Deus. Só que Davi também morre. Samuel também morre. E nasce um homem chamado Salomão. Começa muito bem. Entenda, talvez você começou tão bem. Vamos lá. E o problema é que você gosta de carimbar lugares. No começo eu prefiro ver as coisas boas, mas depois eu gosto de ver o que é ruim, o que é mal. E assimilar tudo e dizer: não tem solução. Tem alguém aqui comigo? Salomão, ele começa muito bem, só que chega um tempo que ele começa a falar: não, eu quero viver a minha vida. Lembra a pregação de dias atrás? Ele se torna o produtor do seu próprio, da sua própria atmosfera. E ele começa a viver aquilo que ele queria para ele. Até o dia que chega alguém falando sobre a sabedoria de Salomão e o Deus de Salomão. Essa mulher se chama Rainha de Sabá. E ela tem um dia que ela traz vários presentes. Ela quer se encontrar com esse homem tão sábio. E ela se encontra com ele. Ela fica impressionada. E ela leva presentes melhores do que ela trouxe. Só que aí chega um dia que Salomão, ele fala: eu não preciso mais de Deus. Aonde? Na consciência, porque na emoção ele era apaixonado por Deus. Tem alguém aqui comigo? Não é sobre o que você mente para você, mas é sobre o que o seu corpo fala todo dia. É sobre as suas ações, sobre as suas atitudes todo dia. É sobre o que é primordial para você. É sobre aonde você não falha. É sobre aonde você é fiel e sobre aonde você deixa de lado. Sobre aonde você dá os tempos necessários para você. Salomão, ele achava: não, é só mais um Deus, venha. É do Egito, venha. É de Sumério, vem. Não, não tem problema, Deus sabe de todas as coisas. Deus é compassivo, porque era um tempo de paz. Ele não tinha enfrentado as batalhas que o pai dele enfrentou. Ele não perdeu os amigos que o pai dele perdeu no meio das batalhas. Ele estava vivendo apenas um tempo de conquistas. Ele olha assim, Deus fala: eu vou dividir esse povo. Eu vou dividir esse reino. Só que aí Deus se lembra do pai dele, fala: não, vou segurar. Até o dia que Salomão, ele morre. Ele tem um filho que é pior do que ele, porque Salomão, ele fica vaidoso. Por ele ficar muito vaidoso, ele começa a aumentar os impostos. Ele quer viver a luxúria da vida dele. Ele começa a fazer coisas horrendas, coisas horríveis, porque ele queria viver aquele tempo que ele achava que era necessário para ele. Ele não tinha mais a consulta de Deus, não tinha nenhum sacerdote ou profeta que falasse ao coração de Salomão, porque ele era autossuficiente. Ele era autossuficiente, não tinha ninguém que ele ouvia. Afinal,
Deus falou que não haveria ninguém mais sábio que eu. Como é que eu vou ouvir um profeta? Como é que eu vou ouvir um sacerdote? Eu sou a sabedoria. Ei, quem consegue falar o seu coração hoje? Quem são os profetas de Deus sobre você hoje? Faz uma autoanálise aí, pô, você não está com a síndrome de Salomão? Jeroboão, ele divide o reino. Ele começa a criar altares para ele mesmo. E divide o reino do sul e o reino do norte. E ali começa uma guerra, começa várias mortes entre si. Dentre esses homens, dentre esses reis, se levanta alguns que era diferenciado. Se levanta alguns que falam, não, eu não vou desistir. Eu vou permanecer. Ele vinha, consertava as coisas, outro vinha, derrubava, destruía. Até que o dia que Deus olha assim, diz bem assim, Oséias, eu quero que você vá em Jerusalém. Não vá no templo, vá no prostíbulo. Procure uma mulher, uma prostituta lá dentro. E selecione, se apaixone por ela. Se case com ela e leve ela para dentro da sua casa. Assim Oséias foi. Ele entrou dentro do prostíbulo, ele encontrou uma mulher chamada Gomer. Ele se casou com essa mulher, levou para casa, começou a cuidar dela. As pessoas olhavam e falavam, não, ela não. Essa deve ser uma falsa história. Essa mulher não tem como, ela é muito, o jeito que ela fala é diferente. Não tem como algum dia ela ter sido uma mulher da vida, não tem como. Porque a mente dela era diferente, só que até o dia que ela olha e diz, não quero isso para a minha vida. A Bíblia diz que ela volta para o prostíbulo. Aí Deus fala assim novamente com Oséias. Vai novamente, paga por ela, compra ela novamente e leva para a sua casa mais uma vez. Passa pelo meio de Israel, de mãos dadas com ela. Só que aquele povo se escandaliza. Aquele povo rasga. O profeta está fazendo isso? Numa reunião ele diz, ei, eu paguei por ela, então eu posso levá-la novamente para minha casa, porque um dia eu paguei por vocês, um dia eu tirei vocês da escravidão, um dia eu tirei vocês da sujeira, e vocês voltaram novamente. Eu sou o Deus de Israel, e estou revoltado com vocês. Foi assim que Deus falou através de Oséias. Talvez eu não sei em quais passos você está dando. Talvez você não está indo para a extremidade do pecado que um dia Deus te arrancou. Mas talvez para o lado que você já está indo é suficiente para um lado que Deus não concorda com você. Vamos lá, tem alguém aqui que está entendendo, por favor. Tem alguém querendo viver a sua própria vida novamente. Tem alguém querendo jogar a toalha. Tem alguém dizendo, eu desisto. Tem alguém dizendo, eu estou parando por aqui. Tem alguém dizendo, não tem ninguém para me dar apoio. Tem alguém dizendo, eu estou sozinho, eu estou só. Mas todavia, entretanto, porém, existe um Deus que não te abandonou. Existe um Deus que está te alimentando, está olhando outros remanescentes e está levantando. A Bíblia fala sobre o tempo de Daniel. Tinha 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E um dia, chamaram esses homens para uma reunião. Nessa reunião estava quem? Primeiro-ministro, reis, príncipes, pessoas, juízes, pessoas, sacerdotes, pessoas da alta society. Porque aquele rei tinha mandado trazer homens, não qualquer tipo de escravo, mas ele queria que fossem homens com conhecimento. Homens de família, de sangue azul, de linhagem boa. E chama aqueles homens para ser eunuco no reino deles. Eunuco no reino deles. Dele, no caso. Só que no meio dessa reunião, o rei fala bem assim, ei, eu levantarei. E na hora que tocar a música, todo se prostrará ao meu Deus. Entenda, tem alguém aqui comigo? Onde estavam eles? No meio de quem? Reis, sacerdotes, príncipes, governadores, primeiros ministros. Era a influência deles. Eu não estou falando que eles estavam no meio de pessoas leigas, de qualquer amigo de esquina de bar. Eu estou falando que eles estavam no meio de colegas de trabalho. Estou dizendo que eles estavam com a alta classe. E eles resolveram não se influenciar. Eles resolveram não se prostrarem. Porque eles eram apaixonados por Jesus, apaixonados por Deus. Naquele momento
que começam a tocar, e aqueles homens não se prostram, alguém vai lá e vai dizer para o rei: ei, rei, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram ao seu Deus. O rei manda chamar, sinal que eles eram importantes, porque se eles não fossem importantes, o rei só mandava enforcar. Mas pelo fato deles ser alguém que estava ligado, ter conexões, pelo fato deles ter autoridade, o rei chamou eles à frente. Tem alguém aqui comigo? A Bíblia diz que o rei manda matar esses homens, manda jogar na fornalha. Só que a Bíblia diz que o próprio Jesus aparece e guarda eles no meio da fornalha. No meio da fornalha. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender quem é o Deus que está te guardando e para onde Ele está te levando esses dias. É o mesmo Deus que nessa época levantou Ezequiel, para Ezequiel dizer sobre Ezequiel falar sobre a geração nova que estava sendo levantada, sobre os eleitos que estavam sendo levantados. É o mesmo Deus que levanta Jeremias, que escolhe Jeremias, e Jeremias começa a pregar e a profetizar sobre o arrependimento que era necessário daquele povo. É o mesmo Deus que está levantando Isaías, a qual nós lemos aqui. Isaías começa a trazer princípios de conhecimento, falando: ei, vocês precisam se arrepender, vocês não conhecem a Deus, vocês precisam conhecer a Deus. Vocês precisam conhecer a Deus, igreja, entenda isso. As histórias que eu prego aqui pode ser até bonita, pode ser até legal. Os códigos que eu estou liberando aqui pode ser bonito, pode ser até legal. Mas se você não conhecer a Deus, só será história. Se você não se encontrar com Ele, você ficará emocionado, talvez até motivado. Mas o que você precisa é de um encontro. E como é que você se encontra? Se esvaziando. Como é que você se encontra? Renunciando, abrindo mão, entendendo no seu racional. Não é sobre eu estou sentindo Deus, mas é sobre eu quero Deus para mim. Eu preciso de Deus para mim. Porque senão vai ser só aberto feridas, vai ser só aberto apenas machucadas, apenas coisas que vai te ferir todos os dias. Mas quando você estiver com Ele, quando você se encontrar com Ele, a tua vida não será mais preciosa, mais precioso será você estabelecer o reino. Você vai estabelecer de maneira poderosa, de maneira eficaz. A alegria será uma realidade na sua casa. A alegria será uma realidade na sua casa. Você não precisará de nenhum antidepressivo, porque quando você se encontrar com Jesus, você vai querer sair todo dia correndo e gritando para o mundo sobre o Jesus Todo-Poderoso, sobre o Rei da Glória. Você não terá medo de diagnósticos médicos, porque você conhece o Deus, o Jesus, e você sabe do seu propósito. Esse é o Jesus. E depois que Isaías profetizou, falou todas essas coisas, ele fala sobre o Jesus que viria. E Jesus veio. Fala sobre Jesus que morreria. E Ele morreu. Fala sobre Jesus que ressuscitaria. E Ele ressuscitou. Fala sobre Jesus que ascenderia ao céu. E Ele ascendeu. E esse Jesus é o Jesus que fala que não te deixaria órfão. Esse é o Jesus que fala que estaria com você todos os dias. Esse é o Jesus que fala que não importa o que aconteça, nós não vamos se perder. Quantas pessoas olharam e falavam: olha, depois da pandemia as igrejas vão se fechar, depois da pandemia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Está acontecendo alguns resquícios, está, por causa da Bíblia. Porém, todavia, entretanto, tem os remanescentes, tem os apaixonados, tem os que, mesmo que eu não estou sentindo, Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero sentir a Tua glória de verdade, eu quero que o Senhor me alimente, eu quero que o Senhor cuide dos meus dias, os meus dias pertencem a Ti, eu não sei me imaginar sem a Tua glória, sem a Tua presença. Tu és importante para mim. Todos que fugiram desse padrão estão se iludindo. Precisa de quê? Bebidas, drogas, alguma coisa que tire ele da realidade da vida. Todavia, se você se encontrar com Ele no secreto, só você e Ele, você verá qual é o maior sentido da vida. Você saberá porque é que você foi chamado um dia. Permaneça e avance. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloca de pé.
Aleluia. Deus tem te